Amados irmãos e amadas irmãs, que nos encontramos aqui na Catedral de Joinville, dedicada a São Francisco Xavier, e aqueles queridos irmãos e irmãs que nos acompanham pelas redes sociais. Estamos, obviamente, celebrando Corpus Christi, também chamado Corpo de Deus. Celebração esta destinada à nossa reflexão e adoração ao próprio Filho de Deus, a Jesus Cristo, presente na Eucaristia. Cada um de nós, na nossa fé, cremos na presença verdadeira, presença real, presença substancial de Jesus Cristo na Eucaristia, pois o pão e o vinho, na Santa Missa, após a consagração, tornam o seu próprio Cristo. Esta é uma fé absoluta, não se admite meio termo. Crer na presença de Jesus Cristo presente na Eucaristia. Por que é tão importante isso? É fundamental. Já Santo Tomás de Aquino, que viveu no século XIII, ele afirmava, e com toda razão, que a Eucaristia contém a riqueza espiritual da Igreja, dado que a Igreja não tem outras riquezas a não ser Jesus Cristo e o que Jesus Cristo comunica. Vou repetir. A Igreja não tem outra riqueza a não ser o próprio Jesus Cristo, o Filho de Deus, e o que Ele nos comunicou. E continua comunicando, porque continua nos alimentando. Em 2008, faleceu um cardeal chamado Avery Dulles, que é considerado um dos maiores teólogos do nosso tempo. Foi considerado e é considerado. No telegrama do seu falecimento, o Papa, então Bento XVI, agora Papa Emérito, destacou o seguinte neste homem. Era um homem que conseguia dar um testemunho pessoal de harmonia entre fé e razão, muito concretamente quando falava sobre a Eucaristia. São palavras deste grande teólogo e cardeal. Sobre a Eucaristia, ele dizia: para esclarecer o ensinamento da Igreja a respeito da presença real de Jesus na Eucaristia, é útil contrapor algumas posições errôneas que se tem sobre isso. A presença de Jesus na Eucaristia pode ser entendida de maneira demasiadamente carnal ou mística, grosseira ou tênue, ingênua ou figurada. Continua ele. O erro realista ingênuo pode ser ilustrado por meio da reação dos judeus em Cafarnaum, que ficaram chocados com a palavra de Jesus, quando Jesus afirmava que daria o seu próprio corpo e sangue em alimento. Continua o autor. Eles pensaram que Jesus estivesse afirmando o canibalismo, que consideravam com justiça um pecado horrível. Não essa era a intenção de Jesus. Continua o autor. Alguns cristãos
compreendem a presença de Jesus Cristo na Eucaristia num sentido demasiadamente materialista, sem fazer uma adequada distinção entre a sua presença natural e a sua presença sacramental. Às vezes imaginam que Jesus em si poderia sofrer se a hóstia fosse profanada. Jesus não sofre. Quem comete o pecado somos nós. Ou que ele poderia sentir-se sozinho no tabernáculo. Quando vamos fazer uma visita espiritual a Jesus Cristo na Eucaristia, devemos fazer continuamente, não é porque Jesus está sozinho, é porque nós precisamos dele. Precisamos da sua graça, precisamos da sua companhia. Nós é que precisamos. Ele já deu a vida por nós, nós precisamos dele. Li em algum lugar sobre um jovem estudante que tinha medo de tomar sorvete depois de receber a comunhão, pois pensava que Jesus iria ficar com frio. Ou seja, continuando agora com o Papa Bento XVI e na reflexão. Temos que ter a certeza absoluta da presença de Jesus, que é real e não é simbólica. Para alguns irmãos nossos na fé, cristãos, olham a Eucaristia apenas num contexto de simbolismo. Nós não. A presença de Jesus, de fato, é uma presença real em corpo, sangue, alma e divindade. É o próprio Senhor Jesus Cristo que se faz presente. É o próprio Jesus Cristo que faz presente por nossa causa. O nosso Deus é um Deus tão maravilhoso que Ele encontrou um meio de continuar conosco. Meio a tantas outras possibilidades, Ele deu esse presente maior de ficar conosco. E por isso há pouco nós fazíamos a adoração antes da missa. Exatamente o que é adoração? É o grande ato em que eu dobro os meus joelhos, dobro o meu ser, e reconheço a divindade do Senhor, sei que sem Ele eu não conseguiria viver, e coloco a minha vida em suas mãos. Adoração é reconhecer o Senhor e colocar-se nele, colocar-se nas suas mãos, entregar a própria vida. Adorar é o grande gesto de fazer uma passagem, de considerar-me totalmente dono de mim mesmo, ou autossuficiente, para num gesto de humildade, entregar-me e colocar-me nas mãos do Senhor, reconhecendo a sua divindade. Essa é a razão da festa de Corpus Christi. O grande momento de adorar o Senhor que se faz presente na Eucaristia. É uma das formas. Jesus poderia ter encontrado outras, mas Ele encontrou este modo para ficar em nosso meio. Há pouco acompanhávamos as leituras, fazíamos uma passagem pelo livro do Êxodo, e no livro do Êxodo constatávamos que a aliança com Deus era de certo modo realizada através do sacrifício de animais. Acompanhando a leitura do Evangelho de Marcos, na narrativa da ceia, da última ceia, que é uma das 4 narrativas, encontramos novamente aquilo que vivíamos na Quinta-feira Santa, na última ceia, quando o pão e o vinho são tomados, e Jesus diz: meu corpo e meu sangue, continuai a fazer isto em memória de mim. Toda vez que na Santa Missa nós dizemos, o Padre diz, eis o mistério da fé, fazer isto em memória de mim, não é apenas lembrando o passado, mas é a atualização de hoje. Jesus Cristo continua nos alimentando hoje. Jesus Cristo quer estar com você hoje.
Nosso Deus é um Deus do presente e não do passado, é de agora. Por isso, entregar-se nas suas mãos é condição inevitável para nós cristãos que temos fé. Doando-se totalmente na última ceia, Jesus se tornou um presente gratuito, um dom gratuito. Que dom que ele entregou? Ele mesmo. Ele não deu coisas para nós. Jesus Cristo deu-se a si próprio. E dessa forma, chego numa outra reflexão que é necessária no dia de hoje. Além, repito, de tornar a afirmar que a presença de Jesus é uma presença real. A segunda reflexão é a seguinte: assim como Jesus partilhou a si mesmo, nós somos chamados a partilhar a nossa vida com os nossos irmãos. O pão é repartido, Jesus se reparte para todos nós e nos dá o exemplo de aprendermos a repartir a nossa vida, os nossos dons, sejam de que tipo for, com os nossos irmãos. Comer e beber são fatos corriqueiros em nossa vida. Todo dia, quando sentimos fome, comemos, quando nos sentimos fracos, quando temos necessidade e sede, nós bebemos, comemos e bebemos em todos os momentos para celebrar e assim por diante, embora um tanto restrito hoje em tempos de pandemia. Por isso, comer e celebrar a vida são ações que caminham juntas. É num nascimento, é num casamento, é num aniversário, é num encontro de amigos. Ter fome e sede é a expressão de muitos desejos que temos. Podemos dizer tranquilamente que temos também fome de dignidade, fome de lealdade, fome de franqueza, temos fome de gratidão, temos fome de amizade, temos fome de bondade. Todos esses valores vieram junto com a Eucaristia e nos desafiam a colocarmos essa realidade em prática em nossa família, em nossa casa, em nossa sociedade. Pão e vinho são frutos da terra e do trabalho humano, como reza o padre na hora do ofertório. Estas duas realidades, terra e trabalho, são tão ligadas à Eucaristia. Imagine só, para que nós tenhamos esta hóstia no altar e este vinho, quantas pessoas estão por trás, escondidas, para que aqui tivéssemos o pão e o vinho, para se transformarem no corpo e sangue do Senhor. Quanto esforço partilhado, quanto suor partilhado, para que a vida aqui se tornasse presente. Aqui vem uma perguntinha, muito própria para hoje. Até que ponto cada um de nós partilha os seus dons em favor dos outros? Até que ponto a minha presença gera vida onde eu me encontro? Até onde e até quando e como as minhas atitudes ajudam o outro a ser feliz? O outro precisa de mim. O outro precisa do meu sorriso. Outro precisa do meu afeto. Outro precisa de uma palavra amiga. Outro precisa de um ombro para chorar de vez em quando. Outro precisa dos meus ouvidos quando ele quer falar alguma coisa. Onde é que eu estou querendo chegar? Pelo fato de que Jesus Cristo, o Senhor, partilhou a sua vida conosco,
somos nós chamados a partilhar os dons que temos com os outros. Senão, a Eucaristia fica como que truncada pelo meio, fica dividida. Fazemos um ato de adoração aqui a Jesus na Eucaristia, mas temos uma vida que não se complementa àquilo que Jesus pede. E Jesus solicita de nós que o adoremos na Eucaristia, mas que o levemos na nossa vida, a cada dia, a cada momento, para que esse Jesus do altar se torne presente na vida do lar, para que Jesus do altar se torne presente na vida da sociedade. Nós somos os responsáveis de fazer essa ligação, levar avante aquilo que Jesus Cristo nos trouxe e nos deu. Eu sou o pão. Quem vem a mim não terá mais fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. Concluindo, meus caros, tenhamos uma certeza. Quem recebe a Eucaristia vive a vida do próprio Jesus. Quem recebe a Eucaristia tem a vida do próprio Jesus em si e é chamado também a partilhar os seus dons aos seus irmãos. Eucaristia é amor de Deus que vem a nós. Eucaristia é compromisso com a vida. Ao receber Jesus, o cristão não fica de braços cruzados diante dos irmãos, mas impulsionado por Jesus, abre o seu coração para que todos tenham pão, por exemplo, sobre a mesa. Não só o pão físico, mas também o pão da alegria, o pão da amizade, o pão do carinho, o pão de uma palavra amiga, o pão do perdão. Adoremos Jesus Cristo e levemos o seu amor aos nossos irmãos. Amém.